Olá, sejam muito bem-vindos ao Novo Fogo, um podcast da Pulmonal dedicado à discussão e partilha de informação dos temas relacionados com esta doença tão impactante que é o cancro do pulmão. O meu nome é Eduardo Carqueja, sou psicólogo, trabalho sobretudo também nestas áreas do cancro do pulmão e nesta primeira temporada terei o prazer e a honra de conduzir conversas com 8 especialistas sobre o que está a ser feito melhor nesta área da inovação no cancro do pulmão. Nesta primeira temporada do Novo Fogo, o tema principal será a inovação no cancro do pulmão. Mas para entendermos o impacto destas inovações, é fundamental começarmos pelo princípio. O que é, afinal, o cancro do pulmão? Mistificar esta doença é o primeiro passo para uma abordagem mais informada e para a promoção de um diagnóstico precoce, onde a inovação tem um papel crucial. Para dar fogo a esta conversa, tenho o enorme prazer de receber hoje a doutora Ana Figueiredo, que é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Coimbra, é especialista em pneumologia e estando dedicada às áreas da pneumologia oncológica. Atualmente é pneumologista na ULS de Coimbra e presidente do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão desde 2023. Seja bem-vinda, doutora Ana Figueiredo. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal. A primeira temporada, Inovação no Cancro do Pulmão, tem o apoio da Merck. Primeiro episódio, o que é afinal o cancro do pulmão? Começando, conforme foi feita esta introdução, de uma forma simples, o que é o cancro do pulmão? O que acontece quando o organismo está, no fundo, a ser alvo desta doença? Como é que se desenvolve? Um bocadinho por aqui. Claro, o cancro do pulmão é um cancro como todos os outros, ou seja, é um crescimento desregulado das células que nós habitualmente temos, que começam a crescer e em vez de ocuparem o seu local habitual no sítio onde é devido, vão começar a multiplicar-se de forma desorganizada, vão crescendo, vão criando um tumor e por ser um tumor maligno, este depois vai ter a capacidade de invadir os vasos sanguíneos, lançar algumas células à distância, criando outros pequenos tumores em localizações mais longe, que são conhecidos como as metástases. E é exatamente esta característica que vai diferenciar os tumores benignos dos tumores malignos, é a sua capacidade de metastizar e de se localizar em outros locais. O cancro do pulmão é um cancro, como o nome diz, que nasce no pulmão, em estruturas diferentes do pulmão e por isso também vão existir tipos diferentes de cancro do pulmão. Nós temos 2 grandes grupos, que são os cancros do pulmão de não pequenas células e depois os tumores neuroendócrinos, onde está o cancro do pulmão de pequenas células. Eles têm características diferentes, vão crescer a ritmos diferentes, vão desenvolver-se e metastizar também de forma diferente. Os mais frequentes são os de não pequenas células, que se dividem de uma forma muito genérica nos escamosos, que são os carcinomas epidermoides, e nos não escamosos, que são os mais frequentes, o adenocarcinoma e o tumor de grandes células. Hoje em dia, cada vez mais estes tumores são subdivididos de acordo com as características que têm, nomeadamente marcadores moleculares, como por exemplo o PDL1, que nos pode dar uma indicação de qual vai ser o tipo de resposta que tem a determinadas terapêuticas, como a imunoterapia, e a presença ou não de outras alterações moleculares, como por exemplo as mutações e as translocações, que vão permitir também fazer terapêuticas muito dirigidas para essas alterações. Portanto, acaba por ser um tumor que cada vez é melhor estudado e melhor compreendido e para o qual se consegue ter uma terapêutica cada vez mais dirigida e mais personalizada. Respondeu-me já de uma forma que era interessante nós temos esse conhecimento, essa diferenciação e que agradeço. Falámos também muito dos fatores de risco, não é? Para o aparecimento dos cancros e neste caso concreto do cancro do pulmão, os fatores de risco muitas vezes identificado com o tabagismo. Que outros fatores é que nós poderíamos falar, doutora Ana, enquanto fatores de riscos para o campo do pulmão? Os tumores hoje em dia acabam por se tornarem um pouco diferente do que era. Por exemplo, é muito frequente, eu não diria muito frequente, mas torna-se já mais frequente e mais habitual o aparecimento destes tumores
em pessoas mais jovens. Antigamente era um cancro muito conhecido dos idosos, não é? E agora não, acaba por vezes aparecer em pessoas mais jovens, e nós não temos exatamente a certeza por isso, porque é que isso acontece, e portanto haverá de certeza alguns fatores desencadeadores e que podem estar, por exemplo, implicados aqui fatores ambientais ou fatores químicos de que nós ainda não temos a certeza, mas a verdade é que o tabagismo continua a ser a principal causa do aparecimento do cancro do pulmão, e por isso é tão importante nós continuarmos a fazer uma prevenção, uma cessação tabágica, mas acima de tudo uma prevenção do início dos hábitos. Em relação também às novas formas de fumar, nós não temos ainda a certeza absoluta se possam ou não possam vir a provocar o cancro do pulmão. A verdade é que serão sempre a inalação de substâncias que habitualmente uma pessoa não inalaria, e obviamente vão ter sempre alterações e complicações a nível da saúde das pessoas. Obviamente que existem outros fatores, até porque nós sabemos que há não fumadores que têm cancro do pulmão, há mulheres que têm cancro do pulmão, começa a ser mais prevalente do que era antigamente. Sabemos que a poluição tem a ver com isso, por exemplo. Sabemos que haverá algumas alterações genéticas, como eu já falei, que vão provocar a modificação das células e o aparecimento desses tumores, mas nós não temos ainda muito a capacidade de conseguir prever o aparecimento desses tumores nas pessoas, e portanto, acima de tudo, o mais importante de tudo que nós temos é a prevenção do início dos hábitos tabágicos, portanto para evitar que as pessoas terem hábitos de vida saudáveis, não é? E acima de tudo estarem atentos aos sinais e aos sintomas que possam indiciar o aparecimento, uma vez que o cancro do pulmão também tem uma característica muito especial, é o facto de que um tumor no pulmão pode crescer durante muito tempo sem dar qualquer sintoma. E por isso é que geralmente quando aparece o cancro do pulmão, aparece num estadio mais avançado, já muitas vezes com metastização, e que já não permite um tratamento tão radical como uma cirurgia, uma radioterapia, ou enfim, qualquer tratamento mais localizado. E portanto é fundamental que se esteja atento também a esses sinais. Aqui no fundo fala agora de sinais. Eu perguntava em relação aos sinais e sintomas, quais serão assim que as pessoas possam estar mais alertas para que procurar aconselhamento médico? Quais serão esses sintomas que falava também de, muitas das vezes, quando se faz o diagnóstico já está no estadio avançado, mas há alguns sinais ou sintomas que as pessoas possam estar alertas e que possam recorrer à ajuda médica? Claro, é fundamental. Primeiro, podem haver sintomas que são característicos à maior parte dos tumores. A pessoa estar mais cansada, com mais falta de apetite, com emagrecimento. Isso levará a pessoa a pensar que existe ali alguma coisa que está a acontecer se não estiver a fazer por emagrecer ou por não comer, vá lá. Portanto, é importante ter esses cuidados. Mas depois existem sintomas, quer relacionados com a própria doença, quer relacionados depois com a presença também de localizações à distância, as chamadas metástases. Em relação aos sintomas que são mais relacionados com o tumor em si, temos aqueles clássicos, ter a tosse, ter uma expectoração com algum sangue, ter uma falta de ar, isso é importante. E também é importante pensar que, por exemplo, as pessoas que são fumadoras, muitas delas têm DPOC e já poderão ter estes sintomas habitualmente. Portanto, se houver uma modificação desses sintomas, será uma razão para estar mais atenta, mais alerta e recorrer ao médico de família. E depois pode haver outros sintomas, uma dor óssea, uma dor de cabeça, uma desorientação, enfim, uma febre, alguma coisa que seja inexplicada. Não se deve estar muito tempo à espera de ter esse sintoma a ver se ele desaparece, e é importante recorrer ao médico de família e tentar perceber se existe mais alguma coisa por trás deste sintoma. Em relação àquilo que é, por exemplo, o diagnóstico precoce, como é que o diagnóstico precoce pode aqui impactar nas opções terapêuticas? É importante este diagnóstico precoce, por exemplo, no rastreio até do cancro O diagnóstico, o rastreio do cancro do pulmão é toda já um outro tema, mas é verdade que o rastreio do cancro do pulmão
nós temos finalmente ensaios clínicos que nos mostram que consegue diminuir a mortalidade se for feito um rastreio do pulmão. E, portanto, obviamente que todos nós que tratamos cancro do pulmão em Portugal estamos ansiosos que seja criado esse rastreio de cancro do pulmão, que tem que ser a nível populacional e nacional. Agora, o que se pode fazer também é um diagnóstico precoce, já não é um rastreio, mas um diagnóstico precoce quando existem esses sintomas. Porque é que nós conseguimos diminuir a mortalidade? Porque precisamente com o rastreio nós vamos conseguir diagnosticar mais cedo. E, portanto, ao diagnosticar mais cedo, vamos diagnosticar doentes que estão numa fase, por exemplo, cirúrgica, em que permite uma sobrevivência mais longa, não é? E, portanto, o diagnosticar precocemente é importantíssimo nesta área. Há bocadinho falava, e quando falávamos daqui de alguns fatores que possam estar na gênese do cancro de pulmão, falávamos do tabagismo. É um mito, que efetivamente só os fumadores, ou apenas afeta os fumadores, o cancro de pulmão é apenas só o resultado dos fumadores, ou como também já dizia há pouco, há aqui de facto outras dimensões. Que percentagem é que nós pudéssemos ter aqui algum estudo que nos dissesse que o cancro de pulmão tem uma percentagem maior ou menor de pessoas fumadoras? Há aqui dados nesse sentido? O que nós sabemos é que cerca de 80% e tal por cento dos cancros do pulmão são devidos ao tabagismo. Mas, obviamente, só cerca de mais ou menos 16% dos fumadores é que vão desenvolver um cancro do pulmão. E, habitualmente, não é como fator único. Para aparecer um cancro tem que haver vários fatores a concorrer na mesma altura para aquela pessoa. É tudo um mecanismo que demora algum tempo a desenvolver e, portanto, não é só o fumar, é a quantidade de anos que a pessoa fuma, em que vai havendo constantemente aquela agressão e que a certa altura vai fazer com que haja uma modificação das células e que vai aparecer um tumor. Portanto, o fumar, obviamente, que é importante, mas também é importante não estigmatizar demasiadamente uma pessoa quando tem um cancro do pulmão por ter sido fumador e ter auto-infligido essa doença. Valorizado a vida. Exatamente, isso é algo que nós tentamos profundamente evitar, porque as pessoas, a partir do momento que têm a doença, têm que ser tratadas e têm que ser vistas, quer tenham sido fumadores, quer não tenham sido fumadores, como é óbvio, não é? Muitas vezes são os próprios fumadores que se sentem culpados de ter aquela doença, mas quando se faz esse diagnóstico, a seguir o que temos que pensar é seguir em frente e tratar, e graças a Deus hoje em dia já existem inúmeras terapêuticas que nós conseguimos utilizar e que temos doentes que vivem anos com boa qualidade de vida e é isso que temos que olhar, é em frente, não é para trás, é sempre para a frente. E quando agora é chegar ao fim deste nosso primeiro episódio, e até por aquilo que acabou de dizer, que me parece bastante importante na perspectiva da relação com os doentes, né? Nesta desculpabilização, ou pelo menos não culpabilização, nem dos outros, nem do próprio, que nós sabemos que existe. Para quem nos está a ouvir, que mensagem gostaria de deixar neste podcast, que pudesse dar aqui novo fogo até a quem está a passar direto ou indiretamente por um cancro de pulmão? É deixar uma mensagem de esperança, como é óbvio. Nós vivemos tempos muito diferentes. Quando eu comecei a tratar o cancro do pulmão, já há muitos anos atrás, e nós diagnosticávamos os doentes em estadios já metastizados, a esperança de vida era péssima, não é? Porque eram poucos meses e geralmente com pouca possibilidade de tratamento. Hoje em dia, como eu já disse, com tudo o que nós temos, quer em termos de diagnóstico, quer em termos de estadiamento da doença, quer depois em termos de tratamento, nós conseguimos cada vez mais personalizar o tratamento. Portanto, nós vamos tratar aquele doente com aquele tumor naquele momento. E temos várias linhas terapêuticas que nos permitem fazer uma sequenciação de tratamentos em que os doentes cada vez têm uma melhor qualidade de vida e uma sobrevivência cada vez mais longa. Portanto, e eu acho que neste momento a mensagem mais importante é precisamente isso: não tenham medo de ir ao médico de família quando tiverem sintomas, vão de forma precoce, até pode ser que não tenham nada, mas se tiverem alguma coisa, se calhar vamos diagnosticar numa fase em que podemos tratar, quanto mais cedo melhor, e vamos tratar bem, espero, e portanto não desistir, ir em frente.
Muito obrigado, doutora Ana, foi um gosto tê-la cá neste primeiro episódio e obrigado pelos seus contributos e por esta reflexão importantíssima para darmos espolho de facto a este podcast. Muito obrigada, eu é que agradeço.